Boa noite, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião de assistência espiritual através do passe magnético e para harmonizar o nosso ambiente, vamos convidar o nosso irmão Ari para fazer a leitura da página. Página do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título, No Ato de Orar. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Disse Jesus, anotou Mateus no capítulo 7, versículo 9. Um pai terrestre, conquanto as deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que, em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstâncias, necessidade ou lugar. Se o filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o filho formule a rogativa ensopando-se de lágrimas. Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família, pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. Se o filho, por várias vezes, deixou a casa em ruína por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas, no interesse deles próprios, lhes concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Muita paz, que Jesus nos abençoe. De pensamentos harmonizados pela leitura dessa página, vamos elevar os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Jesus, amigo querido, mestre de todos os momentos, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, buscando a Tua assistência para nossas dores, tanto físicas quanto morais. Mas buscando também, Senhor, o conhecimento que vai nos libertar, nos mostrando o caminho a seguir, nos ensinando sobre os objetivos da vida, para que consigamos caminhar com segurança na Tua direção. Para isso, Senhor, pedimos a Tua presença através dos bons espíritos aqui presentes, nos sustentando o pensamento, a coragem, a vontade, para que possamos receber, Senhor,
aquilo de que necessitamos. Pedimos que ampare a nossa equipe de trabalhadores que já se preparam para a aplicação do passe magnético. Pedimos o teu amparo para nossa irmã que trará o estudo dessa noite. Pedimos, Senhor, também que possa amparar a todos os companheiros que, distraídos dos objetivos da vida, sofrem, choram. As dores que são naturais do nosso processo de evolução, mas também aquelas, Senhor, que são consequência das nossas escolhas equivocadas, pela falta de conhecimento das tuas leis. E assim, Senhor, amparados pelo seu amor e certos de que receberemos segundo as nossas necessidades, te pedimos a permissão para darmos por iniciada a nossa reunião de hoje, dizendo graças a Deus e graças a ti, Jesus, que assim seja. Vamos então convidar a nossa irmã Carla Maia, que trará o estudo dessa noite, cujo título é Eficácia da Prece. Esse tema está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 5 a 8. Um bom estudo a todos. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco. Bom, o nosso estudo dessa noite de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 5 a 8. E o tema de estudo será a eficácia da prece. Bom, vamos começar fazendo a leitura dos itens e vamos fazendo os comentários, tá bom? O item 5. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Sim, desde que saibamos pedir, não é isso? Porque muitos de nós não sabem orar, não sabem o que pedir na hora da prece. Muitas vezes pedimos para acabar com os nossos sofrimentos, pedimos bens materiais e assim não vamos conseguir ser atendidos. O que a gente precisa pedir, né? Na hora que paramos para fazer uma prece? Temos que pedir força, confiança, resignação, coragem para passarmos por aquelas dificuldades, aperfeiçoamento moral. Esses pedidos nós vamos ser atendidos, né? Não podemos pedir para que nossas provas se acabem. Por quê? Porque muitas vezes está em nosso planejamento reencarnatório, né? Antes de voltarmos aqui na Terra para cumprir uma nova missão, a gente faz o nosso planejamento reencarnatório. E muitas vezes aquele sofrimento que passamos aqui, estamos passando por aqui, nós pedimos, né? Antes de chegar. Então, ele está no nosso planejamento reencarnatório. Então, nós não podemos pedir para que cesse essas dificuldades, essas dores. O que nós temos que pedir nesse momento? Nós temos que pedir para saber passar por essas dificuldades, né? Pedir força, coragem, resignação, para que a gente possa passar por esse momento que nós já planejamos. Não é isso? E porque se não pedirmos, não será esse. Se a gente pedir é para acabar com esse sofrimento, a espiritualidade não irá nos atender, né? Já que estava no nosso planejamento. Pedir bens materiais, também não seremos atendidos. Não é verdade? Então, o que a gente precisa no momento da nossa prece, na hora que a gente para fazer, né? Para a gente conversar com Jesus, né? Eu sempre falo que a prece é uma conversa com Jesus. A gente para conversar com Jesus e ensinar, pedir bens materiais, já pedir tudo isso que eu falei. Pedir que a gente, tranquilidade, agradecer, né?
A gente precisa então saber pedir, não é isso? Saber orar para que possamos ser atendidos diante as nossas reais necessidades e merecimento. O amparo sempre virá. Isso a gente tem que estar sempre ciente disso. O amparo sempre virá. De alguma forma o amparo virá. Diante as nossas dificuldades, diante as nossas necessidades e diante do nosso merecimento, né? Vamos agora fazer a leitura do item 6. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescento os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência, para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Bom, muitas pessoas perguntam: para que pedir se Deus já sabe de tudo? Não é isso? Já escutaram? Já escutamos muito isso. Já até falamos isso, não é verdade? Bom, quando nós pedimos, nós estamos no ato de humildade. Deus sabe do que nós necessitamos. Isso Ele sabe. A partir do momento que eu oro, eu estou estabelecendo uma conexão com o Pai. E através de que Ele vai me orientar? Hein? Através de que Deus me orienta quando eu vou lá orar com Ele, quando eu vou me conectar a Ele, quando eu vou fazer os meus pedidos a Ele, os meus agradecimentos a Ele, quando eu vou pedir as orientações. Não é verdade? Através de que Ele vai me dar as orientações? Através da prece. Quando eu me coloco para orar, através da conexão que eu estabeleço com Deus, Ele, sabendo as minhas necessidades, Ele vai me orientar através de mensagens, através dos seus mensageiros, da espiritualidade benfeitora. Estas orientações vão chegar até mim. Mas como assim? A gente vai perguntar, mas como que essas orientações vão chegar até mim? Vão chegar através de ideias, sugestões, que vão chegar à minha mente, que vão me intuir, não é? Mas para isso eu preciso estar concentrada, conectada, em sintonia com o Pai.
Muitas vezes quando eu estou assim, precisando de uma orientação de Deus, quando eu me conecto a Ele, né, através da prece, eu às vezes penso assim, que me intua, né, o caminho que eu devo seguir. Isso, volta e meia. Então, trabalho, então, né? Ai, meu Deus, será que eu vou para lá ou vou para cá? Volta e meia, eu estou com essas dificuldades. E aí eu peço, às vezes, para mim intuir pelo sonho. Se qualquer coisa me mande a resposta pelo sonho, né? Que eu obtenha a resposta certa por onde eu devo seguir pelo sonho. E sempre a resposta chega. Sempre, sempre. Né? O amparo sempre chega, né? Como eu falei anteriormente, e a resposta sempre chega. Né? A partir do momento que a gente se conecta com Deus, que a gente entra, né? Na mesma vibração, né? A resposta sempre chega, né? É como se a prece, né, fosse um telefone, né? Um telefone que nós estabelecemos, né? Com a espiritualidade superior e com Deus, né? Porque através da prece é que a gente que eu digo que eu preciso, que eu necessito, eu agradeço, eu glorifico, eu recebo as sugestões, né? E as inspirações da espiritualidade, né? Sem a prece, nós não vamos conseguir ter essas orientações, né? Se a gente não pedir, né, a gente precisa fazer essa conexão para a gente ter essas intuições, essas orientações. Então, quando pararmos para fazer a nossa prece, é necessário, isso é um ponto muito importante, que nos despirmos dos nossos orgulhos, vaidade, intolerância, arrogância, que o nosso coração esteja puro, coração e pensamento, que os dois estejam puros, livres de todas essas vaidades, esses vícios, né, arrogância, ódio, né? Que a gente esteja, naquele momento, a gente esteja com esse coração puro, para que a gente possa fazer esta conexão com Deus, né? Precisamos de fé, de muita humildade, muita fé e muita humildade. Naquele momento que a gente para essa conexão, a gente tem que perseverar com fé e humildade, né? Muitas pessoas também dizem que não adianta orar porque tudo já está marcado, né? Que tudo já está decidido, que tudo vai acontecer, né? Como deve acontecer, que Deus não vai revogar as suas leis para acatar os nossos pedidos. Bom, Deus pode sim, sem revogar as suas leis, acatar as nossas solicitações, pela nossa humildade, pela nossa tentativa de ser uma pessoa melhor, né? Como nós acabamos de falar aqui, de tudo que a gente precisa nessa conexão quando vamos fazer a Deus. Mas também do nosso dia a dia, né? Eu acho que quando a gente falar aquele momento da prece, da oração, né? Daquele momento que a gente se conecta a Deus, mas qualquer momento nosso que a gente faz através de nossas atividades, das nossas práticas, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Sempre fazer o bem faz bem. Eu sempre uso esse termo. Fazer o bem faz bem, fazer a caridade, pregar o amor e fazer o amor, né? É aquela luta diária, né, que nós temos que ter, né? Sempre vigiando nossos atos, nossos pensamentos, é o vigiar e orar, né? Que nós temos que ter, né? Não adianta só aquele momento da prece, da oração, a gente vai lá, se conecta, a gente faz a conexão e vamos obter tudo que a gente está pedindo, né? A gente está solicitando, a gente ter calma, tranquilidade, perseverança. E se no nosso dia a dia a gente não consegue ter, né, essa conexão com Deus através do amor, do bem, da caridade, né? Então, isso tudo, né, juntando, faz parte daquele momento que a gente vai lá parar no cantinho lá para fazer a nossa prece, não é verdade?
né? Como eu falei anteriormente, nós temos que ter um planejamento reencarnatório. Nem todas as circunstâncias da vida estão sujeitas à fatalidade, né? Como a gente estava falando agora sobre, né, da fatalidade, que muita gente roga isso. Já está escrito, já está certo, Deus não vai atender. Não, é isso que eu falei, né? Através de todo esse movimento do nosso dia a dia, a gente consegue sim, né? Vamos agora, então, fazer a leitura do item 7. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem depender o mínimo esforço, né? Acabamos de conversar sobre isso, não é verdade? Ou seja, Deus não vai nos dar a solução. Ele quer o quê? Ele vai nos inspirar a encontrar a solução. Ele vai nos ajudar para que nós mesmos saiamos daquela situação problemática, que nós tenhamos o mérito daquela vitória, né? Caso contrário, não vamos crescer, não vamos aprender, não vamos fazer a nossa reforma íntima, né? Não vamos fazer o nosso esforço moral, né? A gente quer um milagre, quer um milagre aqui, tudo vai ser resolvido, eu não vou precisar fazer um esforço, né? Deus, né, vai me escutar o que eu estou pedindo. Muitas vezes, né, meus irmãos, muitas vezes são assim, pedidos absurdos, né, que nós fazemos, né? E que um dia até hoje, né, nós já, através dos nossos estudos, né, que nós fazemos, das nossas reflexões, das nossas meditações, nós já conseguimos, né, já saber até o que pedir, né? Que muitas vezes, né, como a gente falou do planejamento reencarnatório, né, para a nossa transformação moral, para a nossa reforma íntima, a gente precisa passar por aquilo, né? A gente precisa aprender, passar por aquilo para a gente aprender, não é verdade? Né, que acabou de falar, a gente precisa do nosso esforço, né? A gente precisa passar, aprender, entender, para muitas vezes não precisarmos fazer mais, para não passarmos mais por aquilo. Então, ou seja, mas muitas vezes lá atrás, e muitas vezes outros irmãos, né, fazem pedidos, muitas vezes absurdos, né, e muitas vezes revoltam a Deus, né, tipo, eu pedi a Deus, mas não me atende, já fiz vários pedidos a Deus, mas ele não me atende, mas como é que você está pedindo? O que você está pedindo, como você está pedindo, né, de que forma você quer essa solução para esse problema, não é verdade? E não é bem assim, né? E também não é só isso também, que a gente também não precisa só pedir, a gente também tem que agradecer. Agradecer até as coisas ruins que nós passamos, eu agradeço. Eu agradeço até as coisas ruins que eu passo, eu agradeço. Agradeço porque eu tenho certeza, porque aquilo ruim que eu passei, eu aprendi tanto, mas eu aprendi tanto, às vezes eu aprendi mais até do que pelas coisas boas que eu passei. Eu aprendo muito quando eu passo pelas coisas ruins. Então, eu faço muito agradecimento. Eu brinco que todos os dias, quando eu acordo,
O meu marido falou assim, vai lá na varanda fazer sua prece, vai. E vou mesmo, vou lá na varanda. Eu agradeço por eu ter acordado, por eu ter saúde, por mais um dia de vida que Deus me propôs, não é verdade? E eu acordo muito cedo. Vocês vão falar, de manhã? Não, eu acordo muito cedo. Eu acordo 5 horas da manhã, já estou acordada. Eu acordo por si própria. E aquele momento é um momento que eu me conecto a Deus. E eu agradeço. Peço que seja um dia de muita paz, de muita tranquilidade. Se eu tiver que passar por um momento ruim, que eu saiba passar. Que meus filhos, que todos os meus familiares. E é isso, eu acho que é uma conexão, não é? E às vezes a gente conversando com outras pessoas, a gente vê que as pessoas pedem muitas coisas absurdas e não tem a humildade do pedir, não é? Isso é muito importante, não, é a humildade, é despir o nosso coração de todo esse sentimento de vaidade, orgulho, né? Né? A gente tem a parábola do fariseu, né? E do samaritano, né? Onde um pedia, né, coisas absurdas e ainda falava, não quero ser igual a ele, não é? Então, ou seja, olha quanto orgulho, né? Quanto sentimento de julgamento, não é verdade? Isso, na nossa prece com Deus a gente nunca pode ter. E no nosso dia a dia, não só com a prece com Deus, não. E no nosso dia a dia, porque todos os nossos atos, como eu acabei de falar, é um momento de conexão a Deus, não é verdade? Então a gente tem que também começar a orar e vigiar nossos pensamentos e atos, não é verdade? Vamos agora fazer a leitura do 8, que já estamos passando já para o finalzinho. Né? É tão bom conversar sobre esse tema, né? Que dá para a gente ficar aqui a noite toda. Item 8. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um riacho. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta a fé, exclamará: que boa ideia eu tive. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita, em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas dirão, por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho, que encontrarás o de que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Resumimos tudo que conversamos, não é verdade? Mas eu ainda quero fechar com o Livro dos Espíritos, 3 perguntas que eu acho muito importante de fazermos. A pergunta 658. A prece é agradável a Deus? Resposta. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo,
E a prece do coração é preferível àquele que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento e com o coração, né, meus irmãos? A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o sensibilize a prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Tudo que nós já conversamos aqui essa noite, não é verdade? Vamos aqui para a questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, é pôr-se em conexão com Deus, não é verdade? Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E para fechar aqui no Livro dos Espíritos, a questão 660. A prece torna melhor o homem? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia espíritos bons para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Eu achei que essas 3 perguntas resumem tudo que nós conversamos. E vou ler agora um parágrafo para fechar mesmo, que já passou do horário, né? Quem ora a Deus tem gratidão e nunca deves orar somente pedindo, a não ser para pedir forças para as lutas de cada dia. Deves agradecer sempre pelo que recebes das mãos do benfeitor universal. Quem ora sabe que pela oração pode comunicar-se com o invisível. Em certo nível do espírito que faz a prece, ele não precisa mais pedir, porque a onisciência divina sabe bem o que todos merecem receber no seu estágio espiritual. Neste caso, deve somente agradecer o que vem ao teu caminho, com humildade e amor, ao Pai que nunca se esquece dos seus filhos do coração. Se não tem costume de orar, procura fazê-lo, porque a prece nos leva a sensações indivisíveis, que somente quem ora sabe sentir e não sabe explicar na sua pura realidade. Muita paz a todos meus irmãos, uma noite de muita paz e muita tranquilidade. Que assim seja. Vamos assim encerrar a primeira parte do nosso trabalho, agradecendo ao nosso irmão Ari pela leitura da página, a nossa irmã Carla pelo estudo dessa noite, lembrando também aos nossos irmãos que vão tomar o passe, que possam ouvir a música até o final. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Jesus, amigo querido, ouvimos, Senhor, dos teus ensinamentos, que eles possam ficar em nossas mentes, em nossos corações, nos ajudando a tomar as melhores decisões para a nossa caminhada, através do conhecimento das verdades que nos libertam da ignorância e que nos preparam o caminho na tua direção. Agradecidos, Senhor, pelo amparo recebido, te pedimos ainda que possa nos sustentar nessa segunda parte do nosso trabalho, para que consigamos tomar o nosso passe e ele nos traga o alívio necessário, Senhor. Obrigada por esses momentos, obrigada pelo teu amor, Senhor. E fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a ti, Jesus.